Olá, boa noite a todos vocês. Hoje um pouquinho mais cedo, nós vamos para mais um Reflexões Psiquiátricas e hoje nós vamos falar de um assunto que não deveríamos nem estar falando, mas paradoxalmente é necessário falar cada vez mais, que é o assunto do racismo. Já estou vendo alguns amigos entrando aqui, muito obrigado pelo prestígio. Mônica Meller, boa noite. Raquel, boa noite. Muito obrigado aos amigos. Vamos daqui a pouquinho receber a doutora Maria Aparecida da Silva Bento. Mônica, boa noite. Então, Roberto, olá, boa noite. Então, eu estava dizendo que hoje nós vamos falar de um assunto que a gente não deveria nem estar discutindo aqui. No mundo ideal, isso era absurdo discutirmos isso, mas paradoxalmente é necessário discutir cada vez mais esse nosso assunto. Minha Andresa querida, muito boa noite. Minha professora de francês. Aluno péssimo, professora maravilhosa. Oi, Dri, boa noite. Acho que a Cida não entrou ainda. Tânia, boa noite. Pessoa muito querida que me segue há um bom tempo. Maria Aparecida Bento entrou. Vamos lá. Vamos lá. Maria Aparecida Bento. Pronto, nossa convidada entrou e sem me dar muita angústia hoje. Olá, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, tá com um pouquinho de eco, mas estou te ouvindo bem. Abaixa um pouco a câmera que eu quero ver seu rosto. Ah, agora tá linda, adorei. Tá bom, deixa eu fechar aqui a porta. Tá. Pronto. Oi, finalmente Oi. chegou o nosso dia. Que bom que a gente finalmente conseguiu, né? Que bom. Antes de te apresentar, Cida, eu vou falar uma palavrinha, que na nossa live anterior com o padre Júlio Lancelotti eu cometi uma injustiça de não homenagear o meu amigo Mário Sérgio Cortella, que foi o padrinho daquela live. E hoje, a madrinha da nossa live aqui nas Reflexões Psiquiátricas é a Carolina Arruda Botelho, não é? Que nos fez apresentar um ao outro. Está me ouvindo bem? Sim. Bom, eu vou te apresentar. Você fez apresentações, mas eu vou te apresentar. Você vai me permitir te chamar de Cida? Sim, por favor. Bom, Maria Aparecida da Silva Bento, Cida Bento, você é psicóloga, é ativista brasileira, é diretora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, que atua na redução das desigualdades raciais de gênero no ambiente de trabalho. Sim, sim. Você é doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo. Acho que o teu som está muito alto. Tenta baixar um pouquinho o som, aí acho que faz menos eco. Tenta baixar um pouquinho o seu som. Agora tá bom? Vamos ver se faz menos eco. Acho que está fazendo menos eco. Tá. E, em 2015, você foi nomeada pela revista The Economist uma das 50 pessoas mais influentes do mundo no campo da diversidade. Então, eu queria te perguntar um pouquinho, Cida, você te apresenta um pouquinho o teu percurso? Bem, primeiro, boa tarde. No meu percurso, acho que é legal dizer que eu sou de uma família de 8 filhos, né? Minha mãe foi uma pessoa muito interessante, ela é servente, já com uma certa idade ela conseguiu passar para auxiliar de enfermagem. Então, na minha história, a questão da saúde sempre esteve presente. Meu pai era motorista
E eu tenho uma lembrança de família sempre muito boa, é muito acalentadora, esse contexto familiar, é um contexto que, que me faz bem, principalmente quando a vida se torna difícil. E eu trabalhei muito tempo em empresas na área de recursos humanos, recrutamento, seleção, promoção. Cheguei a ser executiva quando eu decidi sair. Meu filho tinha nascido, eu achava sem sentido sair de manhã com ele dormindo, voltar muito tarde com ele dormindo, e já tinha decidido fazer mestrado nessa área de relações raciais, né? E aí eu fiz mestrado nessa área, doutorado nessa área, e mudei minha vida profissional quando eu já era executiva, né? Aí eu decidi realmente trabalhar na sociedade civil com o tema da desigualdade racial e de gênero, muito conectada com direitos humanos. Então, foi sempre uma coisa que me interessou muito. Você também é professora na Universidade do Texas? Sim, e sou pesquisadora da USP, do IPUSP, o Instituto de Psicologia. Você é minha colega também no Instituto de Psicologia, então, onde eu sou professor de Sim. pós-graduação. Me diz uma coisa, qual é a atuação do Centro das Relações de Trabalho e Desigualdade? Muito no campo de pesquisa, com essa ideia de a gente ter uma leitura sobre o que acontece no nosso país nesse campo de interesse, né? E de intervenção em instituições. Eu diria que, em particular, no meu trabalho, neste exato momento, eu devo estar trabalhando com umas 30 instituições ao mesmo tempo, solicitada por essas instituições para contribuir para que elas se tornem mais equânimes, em geral, em gênero e raça, mas cada vez mais está contemplando a pessoa com deficiência, a identidade de gênero. Então, é como a instituição consegue se tornando mais equânime. E também no CERT tem um campo específico do jurídico, né, que trabalha com casos emblemáticos de discriminação racial e que possam gerar jurisprudência, e educação, uma área muito cara, no meu caso também, porque a gente trabalha com professores, com bibliografia, produção de material, livro, cursos sobre esse tema. Você estava super ocupado, eu te agradeço por ter vindo hoje. Você está preparando um outro livro, não é? Exato. Eu estou escrevendo um livro sobre branquitude, que eu queria ver se terminava. Está difícil, mas eu queria terminar ainda até novembro. Ele está adiantado, mas é difícil escrever. Você ficar revisando muito, enfim, muitas ideias surgem, em alguns momentos a gente se perde, mas eu acho que eu consigo concluir até novembro. Isso tem a ver com a tua tese? A tua tese fala de pactos narcísicos na branquitude, não fala? Fala, eu comecei a trabalhar este tema justamente porque eu sempre achei que o problema no Brasil não era um problema de negros, que tínhamos que ver como resolver a questão do negro, mas das relações entre negros e brancos. E aí eu trabalhei muito com o conceito de personalidade autoritária. Eu acho que o grupo de colaboradores é o grupo mais consistente de pesquisa nessa área. E eu trabalhei alguns anos com a Iraí Carone, aí da USP, e essa foi a perspectiva que eu adotei para tocar minha vida, para pensar o tema das relações raciais, para pensar o medo, para pensar o racismo ligado ao, sei lá, ao fascismo, ligado ao colonialismo, ao capitalismo. Então, que dimensões a gente tem aí que se repetem em todas as formas de dominação que a gente vivencia, principalmente na atualidade. Eu me lembro da minha juventude, que já vai distante, se há 30 ou 40 anos a gente perguntasse na época, o Brasil é um país racista? A resposta seria, não, o Brasil não tem terremoto, o Brasil é lindo, o Brasil não é racista.
30 ou 40 anos depois, a resposta, felizmente, é sim, o Brasil é um país racista. As pessoas reconhecem isso. Mas se você perguntar na rua, ninguém se declara racista. Não, o Brasil é, mas eu não sou. Ninguém é. Como é que é isso? Não tem racista. A pátria é racista, mas os indivíduos não são? Eu acho que o Brasil ainda convive com essa ideia de país cordial, e o racismo é algo condenável, né? As pessoas não gostam de ser associada ao condenável, mas o tempo inteiro elas se deparam com uma exclusão, o tempo inteiro elas se deparam com a situação de privilégio, que diferencia mesmo brancos e negros pobres, né? E como de gênero também a gente tem a mesma constatação contínua, mas é difícil para as pessoas se colocarem nesse lugar de ser protagonista de uma ação anti-humanitária, de uma ação que exclui, que começa com exclusão aqui, mas que ali é um genocídio, é aquilo que nós chamamos de genocídio, tal a gravidade do que acontece com os meninos negros, principalmente é uma questão de gênero grave, porque é o que envolve os meninos negros, né? Então, eu acho que as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. E o racismo no Brasil, ele está muito nas instituições, esse voto que foi bem interessante do Supremo Tribunal de Justiça, de cotas para negros e negras no sistema político, ele traz um pouco isso, né, que é uma forma de combater o racismo, que o Supremo estava se colocando no lugar de combater o racismo. Então, e eles, os 2 ou 3 dos ministros, falam de racismo institucional, esse conceito de uma estrutura, né, que vem se reproduzindo de uma tal maneira que privilegia determinados segmentos e exclui outros. Então, acho que a gente tem isso muito bem azeitado no Brasil, muito sofisticadamente colocado no Brasil, de modo que não precisa de nenhuma plaquinha, negros não entram aqui. Habitualmente se fazem comparações entre o racismo no Brasil e nos Estados Unidos, né? E muitas vezes no passado se dizia, não, mas lá é muito pior. A minha impressão, não sei o que você acha, é que lá o racismo é público, é evidente. E aqui a gente tem um racismo privado, entre 4 paredes, mais perverso, mas mais oculto. Eu não sei se essa leitura vale. Eu acho que também vale sim, porque nas instituições, e eu trabalho com muitas instituições, o mês passado, nós já estamos em setembro, em agosto, eu entreguei um censo de diversidade que envolveu os 30 maiores bancos do Brasil. Então, você observa em qualquer grande estrutura uma repetição de realidades, entendeu? Por exemplo, que você tem mulheres mais escolarizadas sempre e com menor salário sempre, com menos oportunidade de treinamento sempre, mas esses dados, no caso também do racismo, eles estão em muitas áreas. Por exemplo, se você pensar na saúde, Luiz Eduardo Batista, por exemplo, nos mostra que os médicos ficam menos tempo com as mulheres negras quando estão examinando. Então, tem uma coisa ali do corpo da mulher negra. Ou que as crianças negras nas creches recebem menos atenção das professoras, inclusive professoras negras. A criança bonitinha, que se quer beijar, que se quer tocar o cabelo, é a criança branca. Então, você vai vendo em diferentes áreas um comportamento de preferenciamento e de exclusão. E esse preferenciamento é que eu sempre chamei de pactos narcísicos, esse preferenciamento que não se explicita em nenhuma regra, mas que se traduz tanto no afeto, quanto no fortalecimento, quanto na escolha, quando você está fazendo uma seleção de pessoa, você confia mais naquela pessoa branca, quando você está olhando para 5 que tem o mesmo perfil. Então,
tem isso daí, essa coisa do preferenciamento, do fortalecimento dos iguais, e que vai marcando todas as estruturas sociais brasileiras. Você não tem... Difícil você encontrar uma estrutura da esquerda à direita, do empresário ao movimento sindical, do partido da direita, do partido conservador, do partido da esquerda, onde a estrutura, aqueles que mandam, não são essencialmente masculinos, homens e brancos. Depois você tem a mulher branca, depois você tem o homem negro e, por fim, a mulher negra. Então, aquela mesmo que está na base da base é a mulher negra, porque sobre ela vem uma série de outras restrições, né? Eu ouvi alguns artistas, algumas pessoas falarem em preto e não negro. Existe uma preferência hoje? Existe já há algum tempo, mas o IBGE, em algum momento, como a gente tinha pardos, que é a mistura de branco e negro, e às vezes de indígena negro, e preto, o IBGE usou essas duas categorias para compor o que a gente chama de categoria negro. Porque você tem o pardo, e o pardo se junta ao negro e não ao branco, porque estatisticamente ele sempre está mais perto do preto e não do branco. Ou seja, se você pegar qualquer estatística na área de educação, na área de trabalho, na área da saúde, o pardo, que seria esse mestiço, estatisticamente sempre está mais próximo ao negro do que ao branco. Então, qualquer estatística que você for ver do IBGE, do DIEESE, do IPEA, sempre preto e pardo dão a somatória negro, e aí negro como uma categoria política mesmo, né? Eu me lembro, nos Estados Unidos, há muitos e muitos anos, tinha um cantor negro, chamava Nat King Cole, não sei se você lembra, Nat King Cole Adorava. Adorava, ele cantava Mona Lisa e tudo, mas como ele fazia um show nacional, ele passava um monte de branqueador no rosto. Hoje não sei como chama, mas era pó de arroz na época, para ficar todo branco. Você acabou de falar de negros que tratam crianças negras pior, de policiais negros que tratam negros pior, de jogadores negros que se dizem brancos. Não, eu sou branco. Existe um preconceito do próprio negro com o negro? Eu sempre digo a mesma coisa, que naquela cadeira na escola, que senta um menino branco, do lado tem um menino preto, e eles ambos vão aprender que é bom ser branco, que é bonito ser branco, que a história da humanidade é a história da Europa, eles vão aprender sobre a Torre Eiffel. Então, ambos vão aprender sobre belos cabelos, que são os cabelos brancos, e dos brancos, desculpe. E é uma grande tarefa das famílias negras e do movimento negro recolocar a cultura, o fenótipo, como positivar isso. Porque tudo, sabe, sentou na frente da novela, hoje isso está mudando, né? Mas teve um tempo atrás que qualquer menina negra se sentia mal porque você só tinha Xuxa, Angélica, as loiras, como as princesas, todas as princesas das histórias infantis. Não tem como você criar um outro imaginário e dizer, não, o bonito é elas, mas você também é bonita, porque a nossa cultura não contemplou isso. Essa é uma tarefa que a gente está fazendo há 13 anos, com mais disciplina, que é quando a gente tem a recuperação da história e a obrigatoriedade da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Isso ajuda muito. Né? Eu gosto muito de uma fala do Jung, que ele diz que a gente tem uma sementeira dentro da gente, mas tem algumas sementes, se o sol não bater, se elas forem muito importantes, você se mantém muito desconfortável. Mas você tem que conquistar a herança que você tem. Então, enquanto negro, enquanto negra, eu tenho uma herança que passivamente não me serve. Ela me serve quando eu posso conquistá-la. Eu gosto quando Freud diz isso. Conquista a tua herança para fazê-la tua. Então, se eu tenho uma herança que vem lá da África, eu tenho uma história, eu tenho uma cultura, uma religiosidade, um tipo de cabelo, um tipo de alimento,
Se eu tenho uma construção que vem ao longo das gerações, eu preciso que essa memória que está dentro de mim seja ativada, positivamente ativada, e a gente só tem isso muito recentemente. Então, muito comportamento que hoje está mudando cada vez mais dos negros tiveram que ser mudados pelos próprios negros, trazendo a história, a bela história que o povo africano tem. E os seus descendentes todos. E para as crianças brancas também. Eu nunca penso um programa que seja só para negros. Nunca. Porque a criança branca tem que se orgulhar desse marcador da sua nacionalidade. Não é só o marcador europeu, não é só indígena. É africano, indígena e europeu. Ela tem que se orgulhar dessas 3 dimensões da sua nacionalidade, né? A Lei Afonso Arinos, que é de 5 de janeiro de 89, né, que tornou o crime de racismo inafiançável, é muito pouco, não é? Sim, depois a gente teve uma mudança. Não, a primeira lei, a Lei Afonso Arinos, a gente chamava que aquela lei que punia racismo como se pune briga de galo, é verdade. Na punição da Lei Afonso Arinos, também, é a mesma punição de quem, na época, brincava com briga de galo. Alguns anos depois, após a nossa Constituição, né, de 88, racismo virou crime inafiançável e imprescritível. Quer dizer, a fiança e a prescrição não servem para o caso de racismo, mas ele ficou tão duro, também tem essa questão, que muitas vezes um delegado, sei lá, um operador do direito não quer tratar como racismo. Porque para ele não é tão ruim assim alguém chamar uma outra pessoa de preto sujo. Isso é um jeito, isso é cultural e tal. E ele não quer tipificar como um racismo, porque o racismo hoje tem essa característica no âmbito legal. Como é que você vê todo esse movimento a partir da morte do George Floyd nos Estados Unidos? Você acha que se nós fizéssemos o mesmo movimento a cada dia aqui no Brasil, o país parava? Porque esse tipo de morte ou essa forma de morte é diária aqui no nosso país. É isso mesmo? É isso, eu vejo, você sabe, quantas vezes as minhas parceiras do movimento dizem não vai mudar nunca esse racismo, esse preconceito, eu discordo totalmente. Eu acho que o que aconteceu com Floyd, ele fez emergir uma coisa que já estava, um desconforto que já estava entre brancos e entre negros, e isso se evidenciou mais. Você já vem observando uma série de mudanças na educação, no trabalho. Eu trabalho com instituições que querem se tornar mais equânimes, que querem mais negros em lugar de direção, que não sabem como fazer isso. Então, tem um movimento dentro das instituições brasileiras que não para de crescer, mas que a gente gostaria que fosse muito mais, mas ele está aí colocado, sim, que mostra que a sociedade está desconfortável com o grau de violência racial que você assiste na novela todos os dias. Né? Brancos não querem mais isso, negros não querem mais isso. Eu tenho muito amigo branco que me pergunta o que a gente deve fazer. Eu sempre digo a mesma coisa: faça o que for possível do teu lugar. Você está numa empresa? Faça daquele lugar onde você trabalha em comunicação, veja como isso pode aparecer na comunicação. É um médico, veja como isso pode aparecer no seu cotidiano de trabalho. É um professor, enfim. Onde quer que você esteja como branco, e principalmente entre outros brancos, você tem que começar a falar sobre isso e a fazer diferente. Mas eu acho que o caso Floyd fez um boom, né? Ajudou uma coisa que já vinha crescendo a virar um debate público. E isso é excelente para nós, a gente precisa disso.
quando eu falo que no Brasil as coisas são um pouco mais ocultas, porque os Estados Unidos têm uma longa história do Ku Klux Klan, né, que aparecia para todo lado, a proibição dos casamentos interraciais, né, aquele one drop rule, né, que é uma gota de sangue já é negro, né? Aqui as coisas são mais escondidas, né? Lá Sim, verdade. são mais evidentes, é isso mesmo? A gente não tem uma Ku Klux Klan aqui. É isso mesmo, mas você vê que tem sido filmado coisas absurdas, aquele homem pisando no pescoço de uma mulher negra, né? Acho que você viu o policial na televisão que ele tira o pé do chão, fica em cima do pescoço da mulher negra e depois o judiciário chama aquela ação de abuso de poder. Quer dizer, o cara faz esse grau de violência, então é preciso dizer isso, eu tenho escrito isso na minha coluna na Folha, que eu acho fundamental o judiciário refletir nesse seu pacto narcísico, de proteger mais os brancos e de minimizar a violência contra negros. Eu tenho escrito sobre isso. Então, você tem esse dado de que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, é um dado de profunda explicitação, só que ele só vem ganhando visibilidade mais recentemente. A mídia está falando sobre isso. E eu acho que a gente tem que mudar muitos livros de história, né? Porque os livros de história, quando da abolição, mostram a princesa Isabel como a grande redentora, etc., e apenas 5% da mão de obra era escrava quando ela assinou a abolição. Quer dizer, tem a abolição dada da princesa Isabel e tem a abolição conquistada, que é por Zumbi, por um monte de movimentos negros. A gente precisa mudar essa história também, não precisa? Eu acho que precisa mudar, os movimentos negros e antirracistas vêm fazendo isso e ajudando as pessoas a entender a história do seu país. Se você pensar o Brasil, tem pouco mais de 500 anos, quase 400 foi de escravidão negra, quer dizer, é muito, 4/5 da nossa história é de escravidão negra. Então, ela está de tal maneira entranhada em todos nós, negros e brancos, em todas as nossas instituições, que recontar essa história é fundamental, não para os negros, mas para os brancos, para as instituições, elas precisam saber. Né? Às vezes eu costumo viajar bastante, então me lembro de uma viagem em que uma amiga me falou: eu gosto de arquitetura colonial, Cida, porque a gente estava em algum lugar do Maceió e aquelas cidades antigas, como tantas brasileiras, que você tem aqui a Casa Grande, ali a Senzala, hoje tendo outra função, e ela falava, né, da arquitetura colonial, e eu disse para ela: eu não gosto tanto. Ela: não, Cida, porque eu falei, porque naquele tempo o seu pessoal ficava lá e o meu pessoal ficava naquele outro lugar. Mas é um pouco para lembrar a pessoa que você tem uma história, que aquela arquitetura representa uma dada história, né? Então, eu acho que os brancos precisam repensar essa história. Eu tenho muitas amigas brancas da USP mesmo, que eu estou tão feliz que meu filho agora conseguiu a cidadania num país civilizado, está indo para Inglaterra, vai morar lá. Eu ouço uma vez, eu ouço a segunda, tenho que dizer: companheira, veja com quanto sangue a Inglaterra construiu sua civilização. Até o Mandela, acho que em 94, eles não conseguiam largar o osso da África do Sul, porque tinha muita grana lá, tinha muita pedra preciosa, tinha muito diamante de sangue lá. E na Índia, e em tantos lugares onde a Inglaterra teve, e agora ela diz: ok, agora vamos construir um país civilizado, fronteiras fechadas para refugiados africanos. Eu falei: se você não pensar sobre isso, você fica repetindo uma bobagem. Não é uma bobagem, mas é que tem que tornar mais complexa essa conversa de países europeus civilizados. Eles têm uma história também que é preciso ser lembrado o tempo inteiro, assim como a gente precisa pensar a nossa história, lembrando
de como países europeus estivessem aqui, não para se vingar, não para uma herança amarga, mas é para a gente não ficar com essas conversas, né? Então, eu acho que essa história ela é importante para brancos e negros, não é só para negros, não. Eu acho que a Inglaterra e o Brasil, quando a Inglaterra proibiu o tráfico de escravos, teve um conluio entre os dois governos, né? Que o Brasil respondeu com a lei do ventre livre, mas aí tinha que ficar até os 21 anos na casa do senhor, a criança que nascia. O sexagenário, depois de 60 anos na época, se morria até os 40. Quer dizer, era tudo para inglês ver essas coisas, não era? E a indenização era para o senhor, porque ele estava perdendo sua força de trabalho. Então, até 21 anos, ele tinha direito a uma indenização. Né? Então, a indenização não é para o escravo, é para o senhor. Então, o Brasil foi construindo um tipo de... tantas diferentes maneiras como você vê hoje no parlamento, como é que eles vão construindo aquelas armações deles para sair um, entra outro igualzinho, quase a mesma cara, aquele terno escuro, camisa branca, aquelas caras de homem branco de mais de 50 anos que se reproduz naquele lugar desta maneira de armações, né? Essas armações, elas são de 5 séculos, pouco mais de 5 séculos. Né? É impressionante isso. Você usa o termo racismo. Eu aprendi que preconceito é uma coisa e racismo é quando se dá uma falsa justificativa científica ao seu preconceito. É isso mesmo? O preconceito a gente trabalha muito como algo que está no plano atitudinal. E o racismo e a discriminação racial, eles têm uma explicitação muito grande em ação. Do tipo, você negar alugar uma casa porque a família é negra, você negar o trabalho para alguém que tem as competências porque é negro. Então, até como chama, a definição de discriminação racial, ela tem essa conotação de ação. E o preconceito, ele fica nesse campo de atitude, né, que pode se explicitar ou não, mas que tem sempre essa dimensão cognitiva, afetiva, emocional, ética moral e muitas vezes preconceito e discriminação por interesse. A pessoa até gosta de negro, tem um afilhado negro, tal, mas ela não quer mudança nessa situação porque, como branca, ela tem privilégios, né? Então ela não quer mudança. Então a gente trabalha muito com esse conceito de preconceito e discriminação institucional, que é essa, que não precisa de uma intencionalidade. As regras institucionais, a universidade, a USP, quase precisou, sei lá do que essa universidade precisou para começar a pensar em cota seriamente. O país inteiro, a primeira universidade está lá no início dos anos 2000, reconhecendo a desigualdade, e a USP esperneando naquele conceito de meritocracia, que é um conceito torto do jeito que vem, né? Então, eu, como estava dando aula nesse período que estava discutindo, eu dava aula, e eu ficava impressionada com a defesa desse conceito de meritocracia por pessoas que eu gostava tanto, mas tem um curto-circuito, essa pessoa consegue enxergar tanta coisa em outros âmbitos, mas no racismo ela repete a questão da meritocracia, desconhecendo a história do país, né? Então, tem uma dimensão da discriminação por interesse, da questão ética moral que está neste conceito, que ela é bem importante. Eu nem gosto desse termo, mas vá lá, meritocracia se todos partissem do mesmo patamar, com as mesmas possibilidades, não é? Exatamente. Exatamente. Se você entrar numa empresa, eu canso de fazer isso todo dia, ou numa instituição, quando a instituição diz, então a gente tem que aumentar a presença negra aqui, a gente não tem negro e tal. Aí as pessoas já dizem, vamos ter que baixar a régua um pouco, ou
vamos ter que flexibilizar os critérios, né? E eu sempre eu sou muito provocadora, porque a competência, muitas vezes, é conhecer os códigos institucionais de quem transita naquele território, de quem tem um pai que, exemplo típico do meu caso, eu não tinha nem pai nem tio que ocupou qualquer lugar, tipo de chefia, mesmo que seja chefia de expediente. Então, eu não tenho na história da minha família algo, não só objetivo e concreto, mas eu não tenho uma questão simbólica de ter pensado o meu grupo em lugar de comando. Isso é um know-how. Né? Então, quando a pessoa diz, vou baixar a régua para trazer mais negro, não é que você vai baixar a régua, você vai ter que ter um outro olhar para essa questão, porque os brancos é que estiveram nesses espaços institucionais, eles conhecem os códigos, né? Recentemente, o governo Bolsonaro retirou a tela da Djanira Silva de exibição pública no Palácio do Planalto. Não só é um grande ato de ignorância, como é um ato que mistura o público com o privado. E, ao mesmo tempo, você não acha que isso é uma agressão à ancestralidade negra? Sim, com certeza. E a gente tem visto nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo, uma intolerância muito grande com relação às mulheres, com relação aos negros, aos indígenas, aos islâmicos, a grupos não brancos, a culturas não europeias, né? E isso precisamos falar sobre isso. Isso tem aparecido em formato de bravatas, em formato de desmerecer o outro grupo, de ridicularizar a ponto de lá no fim da linha chegar ao genocídio. Então, é importante quando a mídia traz isso, a gente pode falar sobre o significado disso, né? E sim, isso fere a nossa ancestralidade. Eu gosto muito do conceito de René Caes, quando ele traz essa ideia de que somos elos de uma corrente, né? Tem uma história que nos antecede e nos atravessa, né? Então, a nossa ancestralidade ela tem uma rica dimensão simbólica que é preciso preservar para a gente ficar bem, habitar bem nosso corpo, né? A Norma Farias, que nos escreve aqui, diz que os latino-americanos também sofrem preconceito no país. Verdade. O atual governo falou até em campos de concentração para venezuelanos. Exato. Não é verdade? Exatamente. Eu acho que está num momento tão delicado, é tão importante a gente conversar mais sobre isso coletivamente, não só em grupos, mas muito misturados, brancos, negros, homens, mulheres, indígenas. A gente precisa falar sobre isso para novamente alcançar outros patamares de civilização, fazer outros pactos civilizatórios, tanto para nos cuidar, mas também para cuidar da natureza, para cuidar das cidades onde nós estamos. Eu acho que tem dimensões muito importantes da gente tratar coletivamente, juntos e juntas. Eu acho bem importante. Eu muitas vezes tiro os comentários das pessoas, mas hoje eu achei que não estava atrapalhando o seu rosto, e é importante que o comentário das pessoas aqui é de completa paixão por você. Que bom! Um amor por você aqui que é belíssimo. Né? Isso faz muito bem nesse lugar onde eu estou. Às vezes, essa noite foi uma noite assim, em que eu acordei algumas vezes, porque se eu vejo, às vezes, alguma violência contra mulheres, contra indígenas, essas coisas que a gente está vendo, e eu quero dormir, às vezes, e não consigo. Então, é tão bom quando as pessoas podem expressar amor, mesmo que seja à distância, assim como está, é bom a gente se sentir alvo do afeto das pessoas, né?
e modificadora, né? Eu tenho certeza que você é modificadora nesse momento, né? Eu acho que eu mesmo não entendo, Taki, em que lugar né, a vida e eu fui me colocando, mas é um momento em que eu tenho tido uma amplificação muito grande da minha voz. Então, eu procuro ter muita consciência do cuidado que eu tenho com cada coisa que eu falo, entendeu? Eu procuro, né? Nem sempre consigo, mas eu faço um esforço, né? Bom, gente que não te conhece aqui como a Raquel, me agradece, não tem nada que me agradecer, dizendo que é um privilégio te ouvir, né? Agora, Que você não bom. fica indignada quando um negro, por exemplo, o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, fala que o movimento negro é um conjunto de escravos, ele xinga a mãe de santo, a Ágina dos Santos, desculpe, filha da puta de macumbeira, ou ele diz que a negrada daqui reclama porque é imbecil e desinformada. Você não se sente indignada com uma coisa dessas? Eu sinto, mas eu acho que ele espelha aquilo que esse governo é. Eu sinto muita indignação quando eu vejo a Damares falando das mulheres. Eu sinto muita indignação quando eu vejo aquele Salles falando, tratando como ele trata a questão indígena, os chineses, os orientais. Então, esta maneira de lidar com a alteridade, ela caracteriza muito esse momento que a gente está vivendo, né? É muito perigoso isso. E aí, este homem, eu nem falo o nome dele, escolhido como representante dos negros, é justamente com esse objetivo de tornar indigna a luta, tornar indigna as conquistas dos negros, mas os próprios movimentos negros, a gente não fala muito sobre ele. Tem muitas ações contra ele, é que ainda não conseguiram derrubá-lo, mas seguramente mais de 10 ações por cada uma dessas coisas que ele fez. Mas a gente evita gastar o nosso tempo com o que a gente chama de capitão do mato, né? Eu li algo que você escreveu na Folha de São Paulo recentemente, sobre um rapaz que resolveu não concorrer pelo sistema de cotas para a universidade, porque ele disse: eu não queria me sentir como alguém que estivesse usurpando a vaga de um estudante. Ele quis entrar na meritocracia, aí vale, e entrou na universidade, não é isso? Conseguiu. Isso, quer dizer, eu não vou entrar por cotas porque isso me envergonha? Não é porque me envergonha, mas os jovens negros, tem muitas pessoas que trabalham hoje com isso. Uma é a Lucinha, do grupo Ama Psique e Negritude, que trabalham com a juventude negra porque o ambiente universitário é muito hostil aos cotistas negros. E você vê que coisa complexa. Você tem o mesmo percentual, quase o mesmo percentual de cotista branco e ninguém fala sobre isso. Se você tiver a paciência de ir até os dados sobre como chama o ProUni, por exemplo, que tem lá ação afirmativa, você vai ver que o percentual de branco pobre e de negros é quase igual. Ou as cotas, porque o ProUni era pró-negro e o governo transformou em ProUni. As cotas, a proposta foi cotas raciais, elas viraram cotas sociais em quase todas as universidades, o que significa que ela beneficia igualmente o menino branco. Só que ninguém fala sobre isso. A gente fica feliz. A gente fica super feliz, porque você faz uma coisa que hoje beneficia indígena, beneficia tantos grupos, mas o foco é só o cotista negro, e ele é muito hostilizado. Então, tem aqueles que preferem não ser associado a cotas. Eu entendo perfeitamente isso, né? Eu estava te perguntando da validação, da tentativa de validação no conceito de raça, porque como médico e profissional de saúde mental,
nós temos que olhar para trás e olhar para momentos muito vergonhosos, quer dizer, momentos desde o Conde de Gobineau, que dizia que o Brasil não vai para frente porque é uma miscigenação de raças, até os primeiros alienistas que queriam fazer a eugenia no Brasil, não é? O branqueamento da raça, como se isso Sim, nos levasse a sim. uma espécie superior. Então, nós temos toda uma construção médica, uma construção científica falsa aí atrás de nós, não é? Até a Constituição de 34, né, que previa o branqueamento da raça, não é assim? Sim, exatamente, a eugenia. Eu acho, por isso que toda vez que eu falo neste tema, seja na questão das mulheres, dos homens, dos negros, brancos, indígenas, orientais, eu acho que o país ganha muito quando ele pisa mais forte no seu chão, exatamente quem somos nós, né? O que nós fizemos nas artes, nas ciências, nas nossas estruturas, nos poderes, exatamente quanto a gente deturpou para alcançar esse conceito de branquitude enquanto bem maior, né? Enquanto valor maior da sociedade, quanto a gente perdeu de talentos, de riqueza, de multiplicidade, de pluralidade, né? Então, quando o país fala sobre isso, ele recupera o seu tamanho, eu entendo, ele recupera a riqueza da diversidade que o caracteriza, né? Eu pensei que a era do colonialismo, quer dizer, os belgas no Congo, alemães, franceses, portugueses, já estivesse para trás. Mas eu li um negócio seu de que alguns pesquisadores franceses sugeriram que a África fosse um campo de teste para questões do coronavírus. É isso mesmo? É lógico que eu acredito em você, mas eu olhei para isso e não é possível uma notícia dessas. É Sim, verdade? sim, vários cientistas norte-americanos do Brasil se posicionaram. Agora, eles têm mesmo que olhar um pouco para a África, porque é o país, são os países, 50 e tantos, 54 países, onde você tem o menor percentual de óbitos pela Covid. É impressionante. Há o que aprender, há o que entender sobre o que está acontecendo na África. Vale a pena você dar um Google nisso, porque você fica impressionado com o baixo percentual de óbitos na África por conta da Covid-19. Então, há o que a gente aprender, sim, sobre isso, mas não aprender fazendo isso que já se fez com judeus e com tantos grupos, que fazer experimentos buscando com que a ciência avance utilizando esses segmentos, né, da população. A Andresa Miranda, que é minha professora de francês, uma negra linda, maravilhosa, ela está dizendo assim: os cotistas brancos são esquecidos e os pagantes negros são confundidos com cotistas. E quando a gente diz que não é cotista, que a gente paga, é motivo de espanto. É incrível isso, não é? Uhum. E muito jovem negro fica bravo com isso, porque eu escrevi já um monte sobre isso nos meus textos. É difícil, se entra nesse assunto, eu vou falar, é preciso lembrar que você tem o mesmo, são poucos as diferenças entre o percentual de branco pobre beneficiado pelas cotas e de jovens negros. É impressionante como a mídia, isso é um pacto narcísico, protegeu o jovem branco, né? Protegeu, ao invés de dizer que uma medida como essa é profundamente democrática, porque ela beneficiou indígena, jovem branco pobre, negro, não esconde lá, e por muito tempo ficou em cima dos jovens negros, até que apareceu inúmeros estudos no país inteiro mostrando que a universidade não estava perdendo qualidade por conta da presença negra. Muito pelo contrário.
né? Você tem estudos da Unicamp, da UFBA, da UERJ, da UNB, mostrando o desempenho dos cotistas. Então, até que chegou esse momento, foi bastante difícil para os jovens negros e os jovens brancos ficaram em silêncio, né? Semana passada, o padre Júlio Lancelotti esteve aqui e ele contou um pouco o alto preço que ele paga pela obra que ele faz. Você paga um preço por essa tua voz? Um preço de perseguição ou ameaça? Ou... Você paga um preço por isso? Pago sim. Pago. Já vivemos, até eu nem falo muito sobre isso, mas essas situações de invasão da nossa sede, a gente já viu várias situações bastante difíceis, mas eu sempre me vi mais cercada de pessoas que apoiam, que fortalecem, que não deixa só, não deixa solitária nessa posição, entendeu? Outras vozes vêm junto. Eu sempre me senti mais nesse lugar do que neste lugar de perseguição. Eu sempre me senti mais, eu continuo me sentindo assim. Na vida. Então, talvez por isso eu falo tão pouco deste lugar, sabe? Eu me sinto muito acompanhada e só tenho o privilégio de ser a voz, entendeu? Mas às vezes eu sou voz de muita gente que pensa exatamente a mesma coisa, mas eu estou podendo escrever na Folha, em alguns lugares, isso é legal, né? E vi também a tua preocupação, a tua voz falando que, claro, essa história do Covid não tem nada de democrático, quer dizer, ela vai matar mais pobres, mais negros, e você falando da questão do Covid e das vidas negras nesse momento. É isso mesmo? Como é que é isso? Você está falando disso? Então, é tão sério isso aqui no Brasil, eu fiz várias matérias sobre isso, porque em alguns lugares você tem 10 vezes mais morte de negros com menos de 60 anos na mesma cidade, entre cidade Tiradentes ou Vila Brasilândia, Moema ou Pinheiros. Aqui estou falando da mesma cidade. É muito impressionante, porque tem tantas diferentes razões, né? Mas elas não são só econômicas, mas principalmente econômicas, quer dizer, os aparelhos que a gente tem nesses bairros, os aparelhos de saúde, né? Os prédios, os serviços de saúde, mas também o tipo de vida que tem essa população. Né? O tipo de vida que estão em áreas que foram muito negligenciadas pelo governo ao longo do tempo, seja em São Paulo, em outras partes do Brasil. Então, morreu muita gente. A gente tem grupos hoje de profissionais de saúde negros tentando dimensionar isso. Aquele grupo da saúde coletiva, esqueci agora o nome, Associação de Saúde Coletiva, Abrasco, tem um grupo de profissionais de saúde tentando dimensionar o tamanho do desastre que nós temos entre negros. Porque fora do Brasil isso é grande, mas no Brasil foi muito mais, porque a desigualdade era maior, né? Então a gente tem chamado a atenção pela importância de colocar o dado por raça nos cadastros para a gente saber o que acontece. Porque são negros mais jovens, né? E que vivem nas periferias e não conseguiu chegar em tempo, né, nos hospitais. Foi mandado várias vezes voltar para casa, porque não era tão grave assim, e quando retornou ao hospital já foi para morrer. Então, tem tantas coisas a se conhecer do que aconteceu com a população negra neste universo que a gente precisa realmente se debruçar sobre isso. Você acha que algumas das coisas que ocorreram nos Estados Unidos, tal como o movimento dos Panteras Negras, o Black is Beautiful, o jazz,
Martin Luther King. Quer dizer, algumas coisas que aconteceram nos Estados Unidos foram importantes para o movimento negro no Brasil? Sim, muitas coisas. E muitas coisas que aconteceram aqui também são importantes para eles lá. Por É. exemplo, eu falei que eu brigo o ensino da história da África, eles nunca tiveram. Diferentes partes do mundo. Eu já fui no Uruguai para ficar um semestre só para mostrar alguns avanços que nós tivemos institucionais neste campo. Então, tem coisas também que a gente tem a ensinar, mas com certeza a gente aprendeu muito, caminhou muito com as coisas que aconteceram em outros países nesse território, e muito particularmente nos Estados Unidos, né? Porque você tem uma repetição desta situação do assassinato de meninos negros, né? Então, é o jovem homem negro, né? Que é a criação do movimento negro unificado, que é o principal movimento a partir do qual todos nós, outros movimentos, nasceram, ele vem a partir de um assassinato de um jovem negro. E aí o primeiro caso que houve foi colocado de racismo, alguns anos depois, é outro jovem negro, um jovem dentista, Flávio Santana. E você vai ver que esse assassinato do masculino negro, jovem, ele põe em movimento muita coisa na sociedade, porque ele acontece muito. Né? Ele acontece muito frequentemente, e há que o homem branco se perguntar, além da questão econômica, o que o desconforta tanto na juventude masculina negra. Eu Você acho que acha tem que é a uma coisa. diferença? Você acha que a diferença é a sexualidade? O que é? Sim, sim. Eu sempre gosto muito do grupo do Adorno, mas também Jean-Paul Sartre, Mimi, falam as mesmas coisas, que tem um determinado grupo que se coloca enquanto bem-sucedido num lugar onde a vida quase não existe mais. E que fica muito desconfortável diante daquele que, sem ter com quem contar, segue com o corpo que ainda se umedece, que ainda é flexível, que ainda ri à toa, com todos os desafios de quem não tem com quem contar. Né? E por isso que eu brinco muito, porque tem uma suspeita lá no fundo de que aquela pessoa ainda faz amor com outra pessoa, não com dinheiro e com poder. Né? A libido ainda está preservada, apesar de tudo, diante desse cenário todo. Eu acho que é preciso pensar sobre isso, porque a maneira como homens negros jovens são alvo é algo para se prestar atenção no que está projetado sobre eles. O Instagram deve nos derrubar daqui a 2 minutos, mais ou menos. Sim. Mas eu queria que você me dissesse, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, qual é o Brasil que você projeta? Múltiplo, diverso, rico por isso, com novidade que vai vir justamente da multiplicidade de vozes e da força que está ganhando segmentos mais excluídos, que vão trazer novos pactos mesmo civilizatórios, outros conceitos de boa vida, de bem-estar no mundo, de cuidado com a natureza, de cuidado entre os grupos. Eu vejo muita multiplicidade. Cida, muito obrigado. Você foi muito generosa. Eu vi todas as pessoas te ouvindo aqui, apaixonadas por você. Muito obrigado mesmo. Eu espero que voltemos a conversar. Um grande beijo. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau.